Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. Aqui quem fala é o Dr. Tiago Carvalho, aqui da MetaMed. Eu sou médico e um dos professores aqui da plataforma, e hoje vamos ver a anatomia do sistema respiratório. Certo, pessoal? Aula muito boa, lembrando que o foco dessa aula são as estruturas. Na próxima aula vamos focar na fisiologia respiratória. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Introduzindo aqui, galera, o sistema respiratório, ele é basicamente um conjunto de órgãos que são responsáveis pelo quê? Pela absorção do oxigênio no nosso organismo. E, obviamente, também pela eliminação de gás carbônico, por meio das hematoses que a gente vai fazendo, vai fazer aquelas trocas gasosas, então vai entrando oxigênio e vai saindo gás carbônico. Principal função da respiração é basicamente isso, tá? Ela vai ser formada, obviamente, por várias vias respiratórias, e o pulmão propriamente dito, que seria o nosso órgão respiratório, tá? E aí todos os órgãos que vão estar compondo eles, vocês conhecem bem, toda a parte de cavidades nasais, a faringe, a laringe, a traqueia, brônquios, tá? Todas aquelas estruturas que vocês já estão acostumados, tá bom? Vamos destrinchar, obviamente, cada uma delas. Dentro das suas funções, como eu falei, a principal delas é a hematose, que seria a nossa troca gasosa, tá? Quando inspiramos, o que acontece? Aumentamos o volume da caixa torácica, diminuindo a pressão, e aí a pressão interna ela vai ficar menor do que a pressão externa. Dessa forma, por meio de diferença de potencial, o ar vai entrar, tá? E dentro da composição do ar vamos ter o oxigênio, e ele vai chegar até o terminal da respiração, conseguir fazer as trocas gasosas até o alvéolo, tá bom? Um ponto importantíssimo que vocês têm que lembrar é, tá? Os pulmões, eles vão ter também a troca de gás carbônico, então tem essa função também de expiração. Na expiração, o que vai acontecer? A caixa torácica ela vai se contrair, né? Ela diminui de volume, consequentemente aumenta a pressão, e aí, como a pressão interna é maior do que a externa, o ar ele acaba saindo por também diferença de potencial, tá? Todos esses comandos que eu acabei de citar, tanto de inspiração quanto expiração, aumenta a caixa torácica, diminui a caixa torácica, tudo isso vai ser comandado pelo nosso sistema nervoso central, tá bom? Visto isso, pessoal, todo o controle de gás carbônico e oxigênio, ele também vai se dar pelo nosso equilíbrio ácido básico. Por que isso vai acontecer? Se, por exemplo, você começar a prender a sua respiração, tá? Não prende não, calma. Só imagina. Então, começa a prender a respiração ou por algum motivo o paciente ele está com as vias obstruídas e não está conseguindo fazer essas trocas gasosas. O que vai acontecer? Para de entrar oxigênio no nosso organismo e a gente deixa também de expelir gás carbônico. Esse gás carbônico, CO2, ele misturado com a água do nosso corpo, ele acaba formando ácido, um ácido carbônico, tá? E esse ácido carbônico ele pode ser dividido em carbonato e H+, então ele acaba aumentando a concentração de H+ no nosso organismo, e vocês sabem que o H+ ele é um íon ácido, então a gente acaba o quê? Aumentando a acidez do nosso organismo. Quando essas situações acontecem, vai entrar um sistema chamado sistema tampão, tá? Que ele é responsável justamente para equilibrar essas reações de ácido base do nosso organismo. Obviamente, o nosso sistema tampão ele tem até um certo limite. Depois disso, nem ele consegue resolver, tá? Outro ponto muito importante é o quê? A nossa respiração também está relacionada à produção e emissão de sons. Exatamente, essa aula aqui ela está acontecendo porque o professor de vocês está respirando, tá? Então, toda a nossa musculatura e o nosso sistema nervoso ele vai estar se concentrando ali para a gente conseguir fazer essa emissão de sons, tá bom? Um ponto também importantíssimo é, tá? Toda a parte das cordas vocais até a boca também vão ser controladas por essa mesma musculatura da respiração, tá bom? E, obviamente, pessoal, o pulmão ele é um órgão, né? Então, ele vai ter que, sim, ter um sistema de defesa. Então, vamos lá. Quando a gente respira, né, é praticamente impossível a gente eliminar as impurezas que vão ter no meio ambiente, ainda mais hoje em dia, com poluição e tudo mais, né? Então, existem algumas medidas que o nosso corpo toma para minimizar e tentar filtrar o máximo possível esse ar, certo? Então, por exemplo, quando a gente inspira esses micro-organismos, fica fácil. Às vezes a gente consegue parar uma poeira, mas um vírus, uma bactéria, é difícil a gente conseguir controlar e filtrar eles na respiração. Então, para evitar problemas de saúde, né, a gente vai ter ali todos os mecanismos de defesa. Então, temos as fímbrias, que são esses pelinhos que tem no nariz, temos o muco do próprio nariz, certo?
O próprio pulmão também ele vai ter alguns sistemas de defesa, tá? Aumentando, diminuindo o seu calibre, também contendo muco, justamente para reter alguma dessas partículas. Existe também todo um sistema linfático ali relacionado e sistema de defesa, tá bom? Então, o nosso pulmão ele tem que estar ali minimamente protegido. Por isso que a gente utilizou muito das máscaras, né? E vários países, inclusive, como por exemplo, principalmente os da Ásia, ali na China, Japão, eles utilizam muito máscara porque, cara, o ar lá é muito poluído pela questão também das fábricas, então eles optam ali por utilização de máscaras, que é uma forma também da gente conseguir proteger o nosso pulmão, nossa respiração, tá? Vale lembrar também que, por exemplo, pacientes ali fumantes, tabagistas, né, eles também vão ter essa proteção diminuída, certo? Então, assim, falando agora das estruturas propriamente ditas, né? Se a gente for analisar, vou até dar um zoom aqui, pra vocês verem melhor. Então, aqui, ó. Se a gente for analisar a estrutura da cavidade nasal, olha que interessante. Ela se mistura muito aqui com a boca, né? Como eu falei para vocês na aula de sistema digestório. Então, vamos ter aqui, ó, a narina, como eu falei para vocês aqui, vai estar o ósseo nariz, né? As fímbrias aqui, e entra na cavidade nasal. Então, aqui a gente vai ter as coanas, né? Toda a parte ali também da cavidade propriamente dita. Ao fundo aqui a gente vai ter o que a gente chama de nasofaringe, descendo um pouco aqui a gente vai ter a laringofaringe, e aqui no meio a orofaringe, né, de reto com a boca, tá? Então lembrar, nasofaringe, orofaringe, laringofaringe, e aí a gente vai ter logo após aqui, lembra que a gente falou lá na aula de sistema digestório? A glote e a epiglote. Então, ao respirar, todos os músculos da respiração, eles vão flexionar a glote e epiglote para o fluxo do ar conseguir entrar. Quando vamos nos alimentar, a epiglote ela fecha a glote para a gente conseguir desembocar ou deslizar esse alimento para o esôfago, tá? Então, quando a epiglote está aberta, está entrando ar. Quando a epiglote está fechada, está entrando comida, tá? Obviamente, se algum desses movimentos acontecer ao contrário, a pessoa engasga, tá? Justamente é um reflexo ali para a gente conseguir ou para evitar que alimento chegue ali ou seja broncoaspirado, que ainda acontece, né? Então é muito comum ali um paciente não ter, às vezes ele vomita, alguma coisa acontece, ele broncoaspirar, ou um paciente que está entubado também, ele broncoaspirar, isso é tudo muito perigoso, tá bom? Por quê? Porque quando a gente entuba o paciente, as vias aéreas ficam abertas o tempo todo, né? Chegando aqui, depois de passar da glote e epiglote, passamos pela traqueia. A traqueia vai ter uma bifurcação que a gente chama de carina. Essa carina vai dividir ali toda a árvore brônquica em dois lados, né? Direito e esquerdo. Pensando na árvore brônquica propriamente dita, já já a gente vai falar sobre os lobos, mas aqui a gente consegue enxergar o seguinte: o lado direito ele vai ter 3 lobos pulmonares, já o lado esquerdo só tem apenas 2. Por quê? Nessa região aqui do pericárdio, a gente vai ter o coração. Então, o coração, como o ápice dele fica levemente flertido à esquerda, a gente vai estar ocupando um pouco do espaço dessa região aqui, tá bom? Que é uma região precordial. Além do mais, né, o pulmão ele vai ser tudo revestido tanto pela uma pleura, né, uma pleura pulmonar. A mesma coisa do coração, lembra que o coração ele tem o pericárdio? O pericárdio ele não vai ter uma parte que ele é parietal e outra parte visceral. A pleura é a mesma coisa. Então, a pleura pulmonar ela vai ter uma parte que toca aqui no músculos costais, né? Então, a gente vai falar que ela é uma parte mais parietal, e a parte que toca da pleura propriamente dita no pulmão é uma parte mais visceral, tá? Logo abaixo aqui do pulmão também, bem grudadinho, a gente vai ter o diafragma. O diafragma é um músculo que vai estar auxiliando naquele movimento respiratório. Então, a contração e o relaxamento do diafragma faz com que o ar saia e entre dentro dos pulmões, tá bom? Tirar o zoom aqui. Beleza, galerinha? Então, continuando, né? Outro ponto muito importante também de você estar lembrando é todo o ar ele vai ter que passar por alguns processos, tanto de umidificação, tá? Então, desde as cavidades nasais ali, vocês veem que tem muito muco, muito líquido. Por quê? São dois ductos paralelos, né? Então, entrou aqui na cavidade nasal, dois ductos paralelos. Chegou na cavidade, ela fica aberta, ela é comum, tá? E ela vai ser totalmente revestida de mucosa, tá? O septo cartilaginoso ele vai estar dividido nos dois lados, mas lá dentro, assim, se une tudo, certo?
Outro ponto muito importante é, dentro do interior das cavidades nasais, existem os pelos, que eu falei para vocês, que são as fímbrias. Ela tem uma função muito importante de filtrar o ar, reter impurezas, germes, poeira, enfim, seja um ar um pouco mais limpo ali que vai estar entrando no nosso pulmão. Já a membrana ali que vai revestir, que é a pleura, né, ela serve também para lubrificar, junto com esse muco. Como o pulmão ele fica fazendo esse movimento de expansão e relaxamento, ele precisa estar lubrificado, então a pleura ela tem que estar sempre bem ali, até para a gente não evitar qualquer coisa, tá? Outro ponto importante é, o ar, ele chega frio, mas lá dentro ele se aquece, tá? Para evitar qualquer tipo, e até o ar aquecido ele fica mais fácil de conseguir propagar oxigênio, certo? Antes de passar aqui para a parte da laringe, eu acho importante a gente comentar algumas estruturas aqui do pulmão que são muito importantes. Deixa eu mostrar para vocês. Então, olha só. Como eu falei para vocês, né? O pulmão ele vai se dividir em lobos, tá? Sendo que do lado direito vamos ter mais lobos do que do propriamente o esquerdo, certo? Então, existem dois lobos maiores no lado esquerdo e três lobos maiores no lado direito, porém, cada um deles vai ser segmentado de acordo com a sua região, tá? Então, por exemplo, aqui em cima vamos ter tanto o segmento apical direito quanto o segmento apical esquerdo, tá? Ou a gente pode chamar o esquerdo também, em vez de chamar só apical, a gente pode também chamar de ápico posterior, porque ele fica um pouco mais posteriorizado, tá? Não é à toa, pessoal, que quando vamos fazer a ausculta do pulmão, a gente faz aonde? É pelas costas do paciente, tá? Pouca parte aqui é pela parte da frente, tá? A parte anterior. Então, lembrar que o pulmão ele já é naturalmente mais posteriorizado, principalmente o seu hábito. Então, a gente vai conseguir auscultar o hábito aqui pelas costas, tá bom? Outro ponto importante é, aí a gente vai ter aqui os segmentos posterior, que é a parte mais posterior mesmo, segmento lateral, segmento médio, tá? O basilar, que vai ficar aqui na parte da base, basilar lateral, basilar posterior. Então, basicamente, ele vai ser dividido em apical, certo? Médio e basilar. Aqui é a mesma coisa. E os seus lobos eles vão variar entre posterior anterior, entre basilar lateral, né? Então, lembrar que vai ter essas variações. O que é interessante você estar lembrando essa questão, né? Sempre o lado direito vai ter mais do que o esquerdo pela questão do coração, tá? Voltando aqui no slide, ó, a gente vai estar falando um pouquinho mais da laringe, né? Que é um órgão ali até comum do sistema digestório, tá? Ela vai ligar basicamente a faringe à traqueia, então é uma ponte ali que vai desde a fossa nasal até a traqueia propriamente dita. Quando a gente tem ali um ponto importante, né? A laringe, né? Ela vai ter a sua versão nasofaringe, laringofaringe, né? Que seria essa parte aqui mais do meio, e a orofaringe, tá? Na laringofaringe, o que é importante vocês lembrarem? Ela vai estar aí em comum, quase, basicamente, com a laringe, tá? A laringe ela é uma zona de transição, acho que esse é um ponto importante. O que tem de mais importante dentro dessa região da laringe é o quê? As cordas vocais, que eu falei para vocês, que faz parte do sistema respiratório, tá? Outro ponto muito importante é o quê? Depois que a gente consegue chegar na traqueia, a traqueia ela vai se dividir em duas partes. Essa divisão a gente chama de carina, tá? Após eu dividir ela em duas partes, a gente vai chamar isso de brônquios. Então, tem o bronco direito e o bronco esquerdo. E os seus brônquios, propriamente ditos, eles vão se dividir em bronquíolos, tá? Esses brônquios, pessoal, vale lembrar o seguinte, tá? Então, a traqueia é bronquio, bronquíolo, e lá no final a gente vai ter os alvéolos. Lembra que a gente vai ter também tanto bronquíolos de transporte, como também bronquíolos respiratórios. Tá? Então, já existe uma zona de transporte e uma zona respiratória lá no final, quase no alvéolo já começa a fazer algumas pequenas trocas, tá? Vale lembrar disso também. Outro ponto importante é, os brônquios, pessoal, eles têm duas ramificações, porém, se a gente for pensar na anatomia deles em si, né, o lado direito, ele meio que desce reto. Então, o brônquio direito, ele desce mais reto. Já o brônquio esquerdo, ele faz uma leve curva. Por que eu estou comentando sobre isso? Pacientes que, por exemplo, se engasgam ali com um corpo estranho, né, tá dando cianose ali, enfim, tá tendo apneia por conta de ter deglutido algum corpo estranho, o que vai acontecer? Pode ser que, a grande maioria das vezes, na verdade, a estatística diz que a moeda ou o corpo estranho ele vai sempre parar do lado direito. Por quê? Porque a traqueia, ela meio que ela
o brônquio direito, ele é uma continuação da traqueia, então ele continua descendo reto. O esquerdo, ele faz uma curva, então se for para entupir em algum lugar, é onde vai estar caindo reto, né? Então, normalmente, o corpo estranho em criança, né, principalmente, ele vai estar parando aqui no lado direito, tá? Então, isso é, assim, super comum, certo? Outro ponto muito importante que vocês têm que estar lembrando é, cada brônquio, ele vai penetrar no pulmão, né, tanto que a gente consegue até ver na radiografia aquelas árvores brônquicas, né? Ele vai se dividindo em cada vez ramos menores, e cada ramo desse ele vai estar alimentando um segmento dos lobos do pulmão que a gente acabou de ver, tá? Outro ponto também importante é, esses brônquios, pessoal, eles vão se ramificar e se subdividir também em parte de transporte, como também parte respiratória lá na sua ponta, quase no alvéolo, tá bom? Os pulmões propriamente ditos, né, pessoal, ele faz parte de um dos principais sistemas ali para nossa sobrevivência, tá? A gente tem dois pulmões, isso não é novidade para ninguém. O pulmão é um órgão que ele parece muito uma esponja, tá? Não é à toa que ele precisa de um surfactante justamente para não colabar. Então, vale sempre lembrar disso aí, que o nosso pulmão é cheio de surfactante, tá? A gente vai estar formando esse surfactante ali pelas células secundárias ali do nosso pulmão, tá? E elas também vão estar responsáveis, obviamente, pelas trocas gasosas, né? E também pela eliminação de gás carbônico, um pouco do controle ácido básico, tá? O pulmão, ele também vai ter ali uma membrana dupla, que eu falei para vocês que é a pleura pulmonar. Parte dela de fora é a parte parietal, a parte de dentro é a visceral, tá? Outro ponto muito importante é, cada pulmão ele vai ter, olha, para vocês terem noção, 200 milhões de microestruturas, ou seja, é muito bem dividido, tá? Então, do que dividiu ali da Karina em dois, bronco direito e bronco esquerdo, isso aí vai praticamente virar milhões, 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 milhões de divisões até a gente chegar ali no alvéolo. Então, para vocês terem um pouco mais de noção do quanto que é pequeno, tá? É como se fosse um cacho de uva, né? Então, o pulmão é como se fosse um caixão de uva, assim. Certo? Tem essas analogias. E a medicina, vocês veem que a gente gosta muito de comparar as estruturas e doenças com comidas. Né? Então, a gente tem sempre essas comparações aí. Outro ponto importante é, cada alvéolo, pessoal, eles vão receber uma ramificação do brônquio, tá? E é no alvéolo propriamente dito, que ele vai ser coberto por um capilar, que vai acontecer a troca gasosa, que a gente chama de hematose, tá? Esses ambientes também, eles vão ter que estar favoráveis, tanto em temperatura quanto em lubrificação, para a gente ter uma troca gasosa mais favorável, tá? E tudo isso só acontece, pessoal, porque é tudo muito pequeno, muito, muito microscópico, muito fino. Para vocês terem noção, um capilar só consigo andar enfileiradas hemoglobinas, elas não conseguem nem andar em dupla, tá bom? Então, assim, a continuação dessa aula que a gente vai deixar para a parte de fisiologia, tá? O que eu queria fazer com vocês aqui é a introdução das estruturas do nosso sistema respiratório, beleza? E espero vocês num próximo momento aí, numa próxima aula. Obrigado pela atenção de todos.